Pensa em milhares de homens vindos a cavalo para atacar o inimigo. A terra treme sob o impacto de milhares de cascos. Um som de profundo e crescente fragor gela a espinha até do mais corajoso soldado. E essa sensação parecia infinita até o choque final, com caos, sangue, gritos, gemidos e o relinchar dos pobres animais. O cavalo. Assim era uma carga de cavalaria. O cavalo, esse magnífico animal, infelizmente foi usado para ajudar na matança entre humanos há milênios, e teve e ainda tem importância crucial na vida de diversos povos, principalmente aqueles que vivem do pastoreio. Para fins militares já era usado pelos assírios, pelos egípcios e pelos persas na antiguidade, com aquele terrível acessório, o carro de combate. A cavalaria como força de ataque só se foi profissionalizar com as guerras púnicas entre Roma e Cartago, a cavalaria númida. Os númidas eram tribos berberes que habitavam na antiguidade a região que hoje faz parte da Argélia e partes da atual Tunísia e Marrocos. Na Segunda Guerra Púnica, atuaram como mercenários com o famoso general Aníbal Barca, que os considerava a força equestre mais bem preparada da época. Os númidas usavam túnicas, um escudo de couro, dardo de arremesso e uma espada curta. Por levarem poucos equipamentos, eram ágeis e rápidos em suas manobras, arremessando seus dardos e se retirando. Depois atacava de outro ponto, o que desorientava seus inimigos. Esse povo não usava selas ou estribos e eram excelentes em reconhecimento de terreno. Na célebre Batalha de Canas, foram uma peça fundamental no cerco em que levou à morte 70 mil soldados romanos. Mas Aníbal acabou derrotado, e no fim desse conflito, os cavaleiros númidas passaram ao serviço do Império Romano, onde atuaram como força auxiliar até a época da Roma Imperial. Os Cavaleiros do Leste. Muitas razões levaram ao fim do Império Romano do Ocidente: governantes inaptos, corrupção de costumes, desvalorização da moeda, queda do comércio, crise social, pragas e epidemias, entre outras. Mas das profundezas das estepes asiáticas surgiu um povo feroz e temido, e sobre pequenos e velozes cavalos vinham avançando. O nome deles, Hunos. No século IV d.C., em busca de novas pastagens, esse povo iniciou seu avanço para o ocidente, destruindo-os e se avolumando como uma bola de neve, com nômades de diversas origens. Isso precipitou povos germânicos a transporem as fronteiras imperiais romanas, que, enfraquecida, não pôde contê-los. O império, ao fim, se extinguiu no ano 476 d.C. Os hunos eram excelentes cavaleiros, treinados desde a infância e herdeiros da tradição e equitação dos povos mais antigos das estepes, como os citas e os partas. Usavam lança curta, adagas, arco composto que aumentava a força e distância da flecha. E o estribo, que para muitos historiadores foi sua invenção, que permitia maior equilíbrio sobre o cavalo. Eles podiam atirar para os lados, frente e para trás. O primeiro grande líder conhecido foi Bleda, e depois Átila, esse sim, muito famoso, conhecido pelo apelido sugestivo de Flagelo de Deus. A mobilidade rápida desses cavaleiros pegava seus inimigos de surpresa, e sua crueldade e violência causava terror em todos. Suas feições asiáticas eram estranhas aos europeus, que os associavam aos demônios. No entanto, Átila morreu, e sendo poucos em número, os hunos foram se dispersando, ficando para sempre no inconsciente coletivo europeu, como sinônimo de destruição e morte. Cavalaria medieval. 1000 anos de Idade Média foi um longo período onde o cavalo era um animal muito valioso, e na guerra europeia foi se tornando a principal força, diferente do período romano em que as legiões a pé tinham essa primazia.
A tradição de cavaleiro vem dos germânicos, principalmente, onde o jovem iniciava sua vida de guerreiro e foi evoluindo para que se tornasse uma casta composta exclusivamente de nobres ou para aqueles que enriqueciam, porque ter um bom cavalo, armas, armadura custava bem caro. Quando as cidades diminuíram ou desapareceram, brotaram por toda a Europa os castelos e o feudo em seu entorno. Um microcosmos autônomo, com o senhor feudal como epicentro, seus cavaleiros e os servos e camponeses, que comiam o pão que o diabo amassou para sustentá-los. O cavaleiro que vemos nos filmes de armadura, espada e lança, com túnicas coloridas, cheia de desenhos heráldicos, montado num grande cavalo enfeitado da cabeça ao dorso, é a imagem do período áureo dessa, digamos, instituição. O código cavalheiresco do século XII exigia a máxima lealdade ao seu senhor feudal, boa conduta com as mulheres, ter que honrá-las e a noção de amor cortês. Na batalha, ser valente era imprescindível e a covardia não era perdoada. Um cavaleiro só poderia ser consagrado por outro cavaleiro e seguia um verdadeiro ritual. Seu armamento era variado: massas de ferro, porretes, uma longa espada do tipo germânico, uma lança, adagas e a famosa armadura, feita sob medida por ferreiros. Também havia a cota de malha, já essa usada desde o período romano imperial. Em tempos de paz, os cavaleiros iam a justas, que eram competições onde poderiam se exercitar e ganhar prêmios. Essas justas, no entanto, poderiam ser fatais. Nessa época, um ataque de cavalaria pesada era quase impossível de se parar. A primeira vez que isso aconteceu serviu de marco para o começo de seu fim. Em 26 de agosto de 1346, a lenta e pesada cavalaria francesa, com guerreiros que envergavam armaduras de até 80 quilos, foi atingida por arqueiros ingleses. O arco longo inglês, que cuspia flechas a até 40 metros de distância e perfuravam armaduras. Por 16 vezes a força francesa tentou romper as linhas inglesas e por 16 vezes foi repelida. Um desastre nunca antes visto e que resultou, em estimativas modernas, na morte de pelo menos 10.000 cavaleiros. Ora, se 3.000 camponeses bem treinados podiam vencer cavaleiros montados profissionais, algo estava mudando. Foi nessa batalha que se usou pela primeira vez o canhão, ainda muito rudimentar. O prestígio da velha cavalaria fora abalado. E começou com o arco inglês, mas a pólvora iria entrar em cena no século seguinte a essa batalha. A cavalaria perdera sua preponderância, que era inquestionável na era medieval, mas na Idade Moderna continuou tendo um valor tático e de prestígio ainda importante. O cavalo era também a força motora que levava munições, mantimentos e canhões, que mais aperfeiçoados era a nova artilharia nos confrontos, aposentando assim o arco e a flecha, as bestas e as catapultas. A Idade Moderna foi o começo de um período de transição entre a velha cavalaria e a nova. Usava-se partes de armaduras, usava-se lanças e armas brancas, junto com os primeiros mosquetes e pistolas de um tiro. Os canhões evoluindo e tornaram-se o que viria a ser a artilharia, que no século XVIII era sincronizado, antecedendo a carga montada. As muralhas perderam sua eficácia, como no evento em que inaugurou a época moderna, onde os muros de Constantinopla, sede do Império Bizantino, foram destruídos pelos canhões turcos otomanos. Certamente, o fim das investidas fulminantes dos guerreiros das estepes, as hordas de Gengis Khan, por exemplo,
seriam aniquiladas pelo novo tipo de exército que surgiria na Europa, pendendo assim a balança para o seu lado e possibilitando aos europeus conquistarem vastos territórios em outros continentes. E através da história, algumas cavalarias de elite ficaram muito famosas, como os hussardos alados poloneses, os dragões e os lanceiros de Napoleão Bonaparte e os cossacos, os guerreiros cossacos da Ucrânia, que eram empregados pelo exército imperial russo a serviço do czar. Durante toda a Grande Guerra dos 30 anos, que foi também o último grande conflito por motivos religiosos na Europa, os exércitos tinham em sua maioria formações mercenárias, e cavalarias desse tipo eram uma praga que causava todo tipo de destruição, saques e assassinatos. Com isso, foi surgindo os exércitos nacionais, e com ele a cavalaria ligeira e os lanceiros. Se já não era a principal força no campo de batalha, como o fora na Idade Média, eram ainda, com certeza, a mais admirada e prestigiada seção de um exército. E o cavalo, lógico, conferia a quem o montava uma áurea de poder, elegância e beleza, como mostra essa foto famosa de Napoleão Bonaparte. A maior carga de cavalaria da história. Nas guerras napoleônicas, as cavalarias europeias tiveram um papel primordial nas ações e a grande armée francesa, a Cavalaria dos Dragões, era a mais profissional e temida. Em 7 de fevereiro de 1807, próximo à cidade de Eylau, atual Kaliningrado, oeste da Rússia, ocorreu uma sangrenta batalha, onde os exércitos franceses e russos mediram forças. Napoleão comandava a grande armée, enquanto os russos eram comandados pelo general Benincse. Ambas as forças dispunham de 75 mil homens. Sob uma nevasca com temperaturas congelantes de 15 graus abaixo de zero, as ações se desenvolveram. A certa altura, a infantaria comandada pelo general Arguerot, com a visibilidade prejudicada pela nevasca, foi massacrada pela artilharia inimiga. Bonaparte, então, solicitou avanço do general Murat, com seus 11 mil cavaleiros. Começava ali uma das maiores cargas de cavalarias já registrada, que custou a vida de 1.500 homens no ataque, e o massacre de 4 mil defensores russos. Esse ataque evitou o colapso fatal do exército francês. Os russos se retiraram para a vastidão gelada da Rússia. E Bonaparte, sem forças, perdera 20 mil homens nesta batalha, se retirando também. Sendo que Eylau ficou sendo considerada por historiadores um empate técnico. Após as guerras napoleônicas, o mundo assistiu conflitos terríveis no decorrer do resto do século XIX, como a Guerra da Crimeia, a Guerra de Secessão Americana, aqui na América do Sul a Guerra do Paraguai e a Guerra Franco-Prussiana. A cada conflito desse, a letalidade aumentava, e também o número de efetivos envolvidos nas lutas. O trem possibilitou o transporte de mais tropas, munições e mantimentos, bem como até cavalos, que era a única força não humana de tração na época de Napoleão. Além disso, as tropas podiam ser levadas com mais rapidez no ponto de conflito. Outro fator importante foi o avanço tecnológico das armas. Logo, os velhos mosquetes perderiam espaço para armas de repetição, rifles e revólveres. A artilharia também ia se desenvolvendo na rapidez de disparos. E pobre dos cavalos, que teriam que passar ainda por provações piores como nunca antes na história. O século XIX passou, mas dele nasceu o conflito mais monstruoso e destrutivo até então, a Grande Guerra.
o fim da cavalaria. Mesmo com todo o avanço tecnológico de décadas, a Grande Guerra Mundial começou com muita da influência do século anterior. Os soldados ainda usavam caps e espadas na cintura. Havia lanceiros a cavalo ainda. Unidades francesas que vestiam calças vermelhas berrantes, que eram alvos fáceis das metralhadoras de repetição. Os velhos generais formados ainda em antigos modelos de táticas de avanços em massas napoleônicos, terminaram em não reconhecer que a artilharia e ninhos de metralhadora não permitiam essa exposição. O resultado foi o de massacres pavorosos. A cavalaria sofreu tanto como a infantaria. Demorou, mas enfim entenderam que era inútil contra aquele tipo de arma um avanço frontal. A cavalaria ao modelo tradicional estava extinta. E para a sorte dos equinos, entrou em seu lugar o tanque de guerra, uma inovação da Grande Guerra, assim como o avião, o morteiro, o lança-chamas, bomba de gás, granadas, etc. E junto a seu maior símbolo militar, a cavalaria, os velhos e poderosos impérios, enfim, tiveram seu eclipse. Olá, gente. Então aí uma viagem através de 2000 anos de história, né, desse belo animal aí nos conflitos aí dos seres humanos, né, e servindo como transporte, servindo até como alimento, segundo alguns relatos do exército russo e do exército alemão na Primeira Guerra. Hoje em dia, na atualidade, pouquíssimos exércitos no mundo mantêm unidades de cavalaria. O termo é mais usado para unidades mecanizadas, né? Tanque de guerra e carros blindados, carros de combate, carros de transporte. A cavalaria seria usada mais em forças policiais, como aqui em São Paulo, por exemplo, onde é usado em patrulhamento, especialmente no centro da cidade. Eu queria agradecer muito a quem chegou até aqui, né, no vídeo. E esse é o primeiro sobre assuntos militares, né? Está na sua playlist certinho. E lembrando, a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!